Diga amém. Graças ao Senhor. Se assente, por favor, e abra a sua Bíblia comigo, se você puder, por favor. Eu acredito que todos podem. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, é o texto primário. 2 Samuel, capítulo 11. Quero ler esse texto com você. Agradecido a Deus. Você sabe que a gente vai viver nesse tempo de pandemia e cada dia para nós é um milagre diferente. Cada dia é um momento diferente. Olhar a igreja de novo em certas restrições, embora já estivéssemos, mas tendo que diminuir um pouco mais a frequência, ainda nos entristece, ainda nos aborrece. Mas o bom é que tem gente congregando aqui no limite e tem gente na sua casa também, porque a fé não pode ser apagada. Abra sua Bíblia, então, por favor, ao livro de 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero ler com você alguns versos da palavra de Deus, a começar pelo verso de número 22. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 11 e verso 22, que diz assim: O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: Diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta um pouquinho aí. Todos nós conhecemos esse texto e sabemos exatamente do que se trata. Sabemos do pecado de um homem chamado Davi, escolhido segundo o coração de Deus para reinar sobre a nação. Ele que é separado dentro da sua casa, filho caçula. O Senhor vai e o levanta e o põe como o rei de Israel no lugar de Saul. Ele experimenta lutas, ele experimenta diversas dificuldades, até chegar ao reino sobre ele, e o Senhor o estabelece como rei. O capítulo 11, eu quis economizar a leitura com você, ele traz lá no seu início, que passado o tempo de descanso, o tempo em que os reis se davam a guerrear, o povo de Israel vai para o combate, mas Davi não vai dessa vez. Se você ler anteriormente, você vai encontrar um relato de que no campo de batalha, numa guerra anterior, houve uma tentativa contra Davi e ele é advertido por um dos seus generais que dizem assim para ele: o rei não vai mais. E isto é um perigo porque Davi foi levantado para ser comandante, foi levantado para estar na frente. E aí Davi não vai, ele escuta. E nesse tempo de guerra, depois que esse fato acontece, Davi envia os seus soldados para o campo. Joabe vai à frente, mas ele não vai. Diz o texto que à tarde Davi se levanta do seu leito, ou seja, ele estava depois do almoço a descansar, enquanto o exército estava lá. Enquanto o seu povo guerreia, Davi estava descansando. Até aí, se não fosse o fato de Deus não ter o orientado para não ir, estaria tudo bem. Mas perceba que, em cima de algumas brechas, surgem problemas. Ele está no palácio, levanta-se, vai andar pelo seu terraço, quando ele olha do terraço e vê uma mulher nua, obviamente tomando banho, casada, e a Bíblia descreve Betseba como uma mulher bonita, bonita de corpo, bonita de rosto, e Davi
que tinha que estar na guerra, que tinha que estar com o povo, ele não está. E ele então enche-se dos olhos e manda buscar Batseba, e com ela, a Bíblia não diz se foi 1 dia, 2 dias, a Bíblia no relato diz que depois que ele mandou a chamar, ele fez-lhe a corte, e a Bíblia ela narra que ele então teve um relacionamento sexual com ela, e ela então, casada com Urias, ela vem a engravidar-se. Está feito o problema. Não tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Nós somos senhores das nossas decisões. Quem está me ouvindo, diga amém. Nós somos. Jogar a culpa no diabo para tudo é um pouco covarde. Dizer que tudo é o diabo, não é o diabo, não foi o diabo que foi lá e deitou-se com Batseba. Não foi o diabo que foi lá e armou aquela situação. Os olhos de Davi estavam onde não tinha que estar. Davi estava no local que não tinha que estar. Aquela mulher era casada, ele soube desde o início que era casada. Mas mesmo assim, ele quis. Ele não botou freio nas coisas. Davi é crente? É. Davi é homem de Deus? É. Davi é levantado por Deus? É. Davi é homem que conhece a palavra? Sim. Conhecer e não se submeter só resulta em mais agravante. Por que Davi está lá? Ele está lá porque ele passou a ouvir o que alguém lhe disse. A história não acaba aí. Porque aí a mente de Davi, ela vai por um outro caminho. Ele arma uma situação e ele premedita, depois que Urias se recusa, ele tem a notícia, depois que ele se deita com Batseba, ele tem a notícia de que ela engravidou, ela manda lhe avisar, e ele então entra com uma ideia dessas que só um homem sem o Espírito de Deus é capaz de fazer. E ele então tenta esconder aquela gravidez, forçando o ato que Urias deveria de vir da guerra, deitar-se com Batseba, obviamente poderia ter uma relação sexual com ela, e haveria uma mentira. Diria para Urias depois, olha, você se deitou comigo aquela noite e você foi para a guerra, e aquela noite eu engravidei. Se isso não fosse a ação divina, talvez desse certo. Porque o plano foi mais ou menos certo. Traz o cara da guerra, põe ele para deitar-se com a esposa, ele dorme com ela, ele vai voltar para a guerra, quando a guerra terminar, ela vai dizer para ele que engravidou aquela noite, ele vai criar o filho, ninguém vai saber. Ninguém vai saber que aquele fato aconteceu. Ninguém menos Deus. Ninguém menos Deus. Ele manda chamar Urias, Urias recusa-se, senta-se, ele fala, vai para casa, Urias não vai, ele disse, eu não posso. Como é que eu posso deitar na minha casa, estar com minha família, quando os meus irmãos estão em guerra, lá no campo? Urias é mais crente, mais homem que Davi diante disso. E aí no dia seguinte o relato chega para Davi e fala, Urias não foi para casa. Urias dormiu aí. Aí ele vem com essa ideia, chama Joabe e manda que põe ele na frente de batalha e que deixe bem sem retaguarda, para que no combate, quando viessem então os arqueiros do inimigo, Urias fosse mortalmente ferido. E foi o que aconteceu. Até aí, está tudo certo. O plano humano entrou em evidência, aparentemente as coisas aconteceram e está tudo bem. Passa o tempo, Batseba recebe a notícia, o mensageiro vem, lhe dá a informação que Urias morreu, ela passa pelo período de luto, e tudo mascarado, ele tira ela do luto, depois que termina, leva ela para o palácio, e está tudo bem, agora o problema não existe mais, o problema agora deixou de existir, Urias morreu, pelo sim, pelo não,
A gravidez agora fica por conta de Davi. Quem vai contestar se Urias fora ele o pai ou não? Quem contestaria? Ele traz ela para o palácio. Você leu comigo o verso de número 22 em diante. E agora ele a toma por esposa. E ao tomá-la por esposa, ela que está com ele, está um silêncio no palácio. Há um intervalo de tempo, do capítulo 11 para o capítulo 12, de aproximadamente 1 ano. E é tão interessante esse texto, irmãos, que parece que as coisas são sequenciais, de hoje para ontem, mas há um intervalo de 1 ano quase, quando isso acontece. Nesse 1 ano, depois que Urias já morreu, já foi enterrado, Batseba está no palácio, a consciência de Davi não foi tocada. Um pecado tão grave, embora não exista classificação de pecado, mas nós homens os classificamos. Ele vai deitar-se com a mulher do homem que ele mandou matar. E nos próximos 11 meses, Davi não tem um tipo de reação de repulsa, de tristeza. Durante esses 11 meses, quase, Batseba está grávida. Nesse tempo em que ela está grávida, já no palácio como sua esposa, há um silêncio de Deus com Davi. E há um silêncio de Davi com Deus. Deus não fala com Davi e Davi não fala com Deus. A mente de Davi está consciente do que ele fez. O seu pecado não tem como voltar atrás. Urias está morto, o adultério aconteceu e a criança vai nascer. Bom, alguém sempre pensa assim: o tempo se encarrega de tudo. Sim ou não? Não. Se encarrega? Nem sempre. Nem sempre. Tem coisas que, enquanto não são resolvidas, enquanto elas ficam na coxia, enquanto algumas coisas não são tratadas, não são expostas, enquanto algumas coisas não são confessadas e não são medicadas, não tem saída. Fica sempre o ranço. Quem está acostumado com pecado, quem está acostumado com erro, a mente fica cauterizada. E aparentemente, eu quero que você volte a sua mente para o campo histórico. Davi continua rei, a coroa está sobre a sua cabeça. Ele ainda continua com poder, ele ainda manda, ele ainda sai na rua e as pessoas o aplaudem. Davi ainda está no palácio, Davi ainda tem trono, mas Deus não está falando com ele. E Davi não está falando com Deus. E parece que tudo vai resolver. Queridos, existem coisas na nossa vida que não tem como a gente colocar debaixo do tapete, fazer uma oração e fazer de conta que não tem que resolver. Pastor, bispo, apóstolo, doutor de divindade, mestre, seja o que for, diácono, crente, pecado, estou vivendo, fiz, pegar e colocar um tapetinho em cima aqui, ó, vim aqui, chamar de varão, orar em línguas, e não se arrepender,
Tem não. Tem jeito não. Foi isso que Davi fez. E sabe qual é o problema dos homens? O problema dos homens é que nós achamos que o silêncio de Deus é só queridinho. Deus sempre vai olhar para mim como queridinho. Não, ele pecou, coitadinho. Ele pecou, mas ele está arrependido. Que tipo de arrependimento é esse que não tem confissão? Que tipo de arrependimento é esse que não gera mudança? Um ano, quase um ano, a coroa está na cabeça de Davi. Ele está andando pelo palácio. Mas o que ele fez, Deus viu. Um coitado de um homem, que é muito mais homem que ele, que não era rei, é soldado. Teve mais dignidade que ele. Mas o tempo, né, irmãos? Algumas pessoas acham que o tempo é o seguinte: pega uma pedra, põe em cima disso aqui e acabou. Tem certas coisas que não é assim não, irmão. Tem certas coisas que não é assim não. Não é pega uma pedra, põe em cima, vamos orar, vamos fazer um jejum de 21 dias, vamos orar 3 meses e acabou. Ei, ficou louco? Tomou leite de sapo azedo, crente? É assim não, jovem. Roda a baiana, pinta e borda, arrebenta, faz, e depois vem para a igreja, põe um kitzinho, está tudo bem, aleluia Jesus. Aleluia Jesus, é? Aleluia Jesus? E aí? E aí, jovem? Vai ficar nessa miguelagem até quando? Escondendo o pecado até quando? Vivendo escondido até quando? Porque nós homens achamos que é o seguinte: Deus sabe a graça, em nome da graça. Em nome da graça, parece que nós estamos falando de uma mulher, né? A graça. Em nome da graça pode tudo. Em nome da graça se permite tudo. A graça. Aí vem a turma que fala: não, eu não preciso confessar. Ah, não precisa confessar. Então vamos rasgar esta Bíblia, se fôssemos loucos, que aquele que erra, aquele que peca, se arrepende e confessa, alcança a misericórdia. Está na Bíblia. Logo, aquele que peca, aquele que erra, e diz que se arrepende e não confessa, não alcança. Não, mas eu confessei para Deus. Confessou para Deus e continua no púlpito? Confessou para Deus e continua no altar tocando? Confessou para Deus e teu pastor não está sabendo que você está transando? Confessou para Deus e não falou para ninguém que você está bebendo, está fumando? Confessou para Deus, mas você não chamou a tua liderança e tratou: escuta, é o seguinte, eu saí com uma mulher casada, eu adulterei e a minha esposa não sabe. Bom, vai ter que saber. Vai ter que saber. Porque é assim que se trata. Pastor, mas ela vai largar de mim. Mas quando você foi se deitar com ela, você não pensou nela. Então você vai ter que saber. E se ela quiser largar de mim? Se ela quiser largar de você, é consequência do que você plantou. Aí a gente faz as coisas, depois fica um cara de Madalena arrependida. Faz as coisas, depois quer que chama de meu amor, de meu bem. Pecado não confessado gera, olha, algo sujo. Porque a gente vai ficando acomodado. O homem vai ficando acomodado. O rei Davi, ele mata Urias. Ele mata Urias. E simplesmente, ele não se arrepende. E passa-se um ano, quase, e Deus está assim, ó. Deixa eu fazer uma representação longe de mim, de querer imitar a Deus. Mas imagine, figurativamente, tem fundo musical, filho? Imagine. Deus assim, ó. 1 mês, 2 meses, e Davi beijando, tendo um relacionamento íntimo com Batseba. 4 meses, o corpo de Urias já entrou em decomposição. 7 meses, e Davi, quietíssimo. 8 meses, o líder, está lá. O camarada que derramou óleo na cabeça dele, ungido,
Está lá. Não falou nada. Está tudo certo. Casei com Batseba. Ela ficou viúva, irmão. Ela ficou viúva. Ficou viúva, mas tu transou com ela antes. Ficou viúva porque você mandou matar o marido delas. Cai na real, meu irmão. Mas ele não faz. Capítulo 12. Vamos lá? Capítulo 12. Capítulo 12. Deus esperou. Deus esperou. Capítulo 12. Deus fez assim. Natã, vai até o palácio e fala, obrigado. Dá um recado para Davi, para mim. Verso 1. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo, até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, matou e preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e a darei a outro homem, ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Verso de número 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Deus esperou, e Davi não falou nada. Aí Deus manda o profeta Natã até o palácio e conta a história. Você percebeu que todo mundo tem sentença para dar em cima do erro dos outros? Quem percebeu, levanta a mão, diga aleluia. É muito fácil. Mas como é fácil quando um jovem cai em pecado na igreja, a gente malhar o jovem. Como é fácil quando alguém da igreja cai em pecado, a gente já levanta e já tem uma sentença, crucifica, põe para fora, exclui, se é comigo. Todo mundo tem uma sentença. Atenção, pecadores, não pensa que eu vou passar a mão em cima do pecado, não. Conversa não é essa, não. Vai disfarçando, não. A história aqui é outra. É Davi, que tem a marca de Deus, mas tem pecado escondido. E Deus esperou, e ele não fez. Até que um dia Deus manda o profeta no palácio. Tem gente que não gosta quando Deus manda profeta falar com ele. Normalmente, algumas pessoas fazem os olhos do tamanho de um jabuticaba e já começam: meu Deus, quem será que está em pecado? Com quem será que Deus está falando? Entenda que quando Deus usa nesse fato aqui com Davi, ainda tem misericórdia. Porque Deus poderia não ter mandado Natã lá e ter exterminado com Davi. O que Davi fez foi muito mal, foi muito ruim.
Só que ele se acostumou com aquele erro e não fez diferença. Manter uma situação errada, manter um comportamento inadequado. Mas ele não é hebreu? É. Ele não conhece a Torá? Conhece. Ele não ia ao templo? Ia. Mas não significa que quem está, quem vai, nem sempre pratica. O que aconteceu? Chama a mulher, põe para dentro de casa, dorme com ela, está tudo bem, está tudo certo, e Deus está olhando do seu trono, até que um dia o Senhor pega Davi, Natan, e diz assim: faz um favor, o favor é da minha parte, faz o seguinte, vai até o palácio, chama Davi e diga para ele o seguinte, conta uma história para ele, assim, assado. Quando Davi escuta a história, você leu, ele ficou furioso. Quem aqui ficaria furioso igual Davi? Levante as mãos. Irmão, eu ficaria muito. Eu plantei um pé de jaca lá em casa. E as primeiras jacas que deram eu não comi. Foi uma visita a visitar o local. E para mim ela praticou crime, porque ela furtou a minha jaca. Porque eu não dei e não autorizei. Ela levou minha jaca. E o que é pior, mentiram. Falaram que foi uma pessoa, eu descobri que não foi uma pessoa, foi parente de outra pessoa. Toda vez que eu olho para essa mulher, aqui dentro de mim tem um vulcão falando assim: mentirosa, mentiu para mim para encobrir o pecado do outro. Imagine, roubou uma jaca minha e eu já estou com vontade de enfiar a jaca nela. Imagine se pega uma ovelha minha ou sua. Ó, irmão, para ficar doce o negócio, eu ia fazer o seguinte aqui: chama o Ailton para mim. Os caras mais chama os caras da igreja aí, que eu sei que Giovanni está pedindo para chamar, então chamaria. Chama os caras aqui, o Isaías também, que é violento pra caramba. Chama esses caras. Irmão, vamos lá agora. Não, vamos lá agora. Pega o facão, pega o cabo de... o que tiver. Pega o chicote de couro cru, é para $100. Como que esse cara pegou a ovelha nossa? Mas hoje ele vai apanhar até no céu da boca. Porque pegou a... Rapaz, eu tinha uma cordeirinha só. O cara tem mais de não sei quantos e foi pegar. Não, de graça não ficaria. Nós geralmente somos assim. Geralmente a gente é muito perito de olhar para os outros e ver defeito dos outros, ver falha nos outros e dizer o seguinte: não é agora, vamos fazer isso. Mas quando é conosco, quando é com a gente, o pastor não precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas eu continuo subindo. Eu continuo cantando, eu continuo pregando, eu continuo tocando, eu continuo lá na porta, eu continuo mexendo ali, eu continuo fazendo as coisas, eu continuo tomando Santa Ceia. Mas, e Deus, hein? E Deus? Como é que fica nessa história? Será que dá para fazer uma oraçãozinha em casa e dizer: Senhor, perdão, e está tudo bem, e está tudo certo, e ponto final? Está provado que não. Está provado que não. O Senhor mandou esse seguinte recado para Davi: você, esse homem. E aí veio as consequências. Mas a pior das consequências, o Senhor livrou. O Senhor disse para ele: mas você não vai morrer. Embora você merecesse morrer, o Senhor manda dizer que não vai você morrer. Mas até o final da vida de Davi, tudo isso que aconteceu aqui, que foi dito, aconteceu. Sua filha Tamar foi violentada, Absalão matou, Amon estupra Tamar, que é meio irmã de Tamar. Aí Absalão fica revoltado porque ele era irmão sanguíneo de mãe e de pai. Davi não faz nada com Amon. Aí Davi vai lá e se vinga. Enfim, a tragédia está feita, a coisa está complicada demais. E o que acontece agora? Simplesmente Davi entra num declínio espiritual. Mas esse declínio, irmã Terezinha de Jesus, não acontece agora. Sabe quando que aconteceu, irmã Terezinha? Não é quando ele peca, irmãos. Ninguém na face da terra deve cuspir para cima achando que não pode cair na sua testa. Você acha que Deus não sabe que nós somos falíveis? Você acha que Deus não sabe que nós não somos perfeitos? Mas o que Deus espera de nós é postura de arrependimento, de conserto, de abandono do que não é certo.
Só que Davi, da noite para o dia, depois do pecado, ele fica frio. Ele consegue se deitar e não ter remorso. Um homem que Deus falava com ele, agora Deus não fala mais, não faz diferença. Só que depois que Natã vai lá, Deus esperou. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está nos dizendo esta noite. O tempo foi passando e a frieza, por causa do pecado, foi só se instalando. Foi se instalando. Até a hora que Deus manda. Aí eu vejo misericórdia e graça. Porque Deus ainda mandou o profeta dizer para ele: rapaz, eu vi o que você fez. E quando Deus fala com Davi, o profeta sai e começa uma história diferente. E a história que acontece é que Davi, Deus falou para ele que o que ele fez foi mal. E Deus não disse que ia matá-lo, pelo contrário, você não vai morrer. E acabou a conversa. Só que tem o seguinte, irmão, o silêncio de Deus com Davi começou a ferir ele. Porque quando Deus levanta um profeta para falar com alguém e dizer para ele ou para ela que Deus viu, que Deus está vendo, muda, para com isso, baixa a bola, pede desculpa, conserta, é graça. Pior é se Deus ficar calado e chegar no dia do juízo e falar assim: você não, pode ir para cá. Não, você já sabia, não... Pior seria isso. Os pecados de Davi, ele cometeu pecado contra Urias, contra Batseba e contra todo o povo de Israel. E daí, depois que ele peca, ele cai ele mergulha num profundo estado de letargia espiritual. Sabe o que é isso? Não faz diferença mais. Daí para frente, já matei Urias. Quem está acostumado a mentir? Pessoas que estão acostumadas a mentir, elas mentem, mas assim, tranquilo. Porque mentira para elas é muito comum. Pessoas que estão acostumadas a roubar, elas roubam dos outros e acabou, porque para elas estão acostumadas a vida de letargia espiritual. Pessoas que estão acostumadas a se prostituírem, para elas essa vida é normal, se tornou normal. Mas essa mensagem, ela não é para ímpio, ela é em tese para nós. É quando nós sabemos que o que estamos vivendo não está certo, mas não reagimos. É isso que aconteceu. Ele entrou numa letargia, ele mergulhou num declínio espiritual, até que Deus disse: morrer você não vai, mas a tua casa vai receber consequências do que você fez. Aquilo que você fez em particular, eu vou fazer em público. E é dentro dessa história que Davi, ele está agora ciente, ou lembrado, ou acordado, que Deus está triste com ele. Deus está triste com Davi, porque o erro Deus sabia, mas esconder o erro e não tratar do erro, isso entristeceu Deus. Ou seja, o Espírito Santo não comunga com erro. O Espírito Santo não comunga com falha. O Espírito Santo não comunga com mentira. Então não adianta eu subir para o púlpito e pregar para vocês. Presta atenção no perigo que isso pode acontecer para mim. Porque vocês podem ser alimentados, edificados, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. De repente vocês são alimentados, edificados, mas eu particularmente estou mal, moralmente mal, espiritualmente mal, vazio, caído. O povo é abençoado e eu não sou. Porque o homem se engana quando ele acha que ele tem poder, que ele tem o título, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu já ouvi Deus dizer várias vezes: você acha que eu estou concordando, eu só estou te usando. E o que aconteceu com Davi é que Deus, o Espírito Santo, estava triste com ele.
E quando Natan fala com ele, ele é despertado pela repreensão. Quando Natan fala, ele, opa. O pecado é assim, Silvânia. Quando a gente continua com as coisas assim, escondidinho. Quando a gente continua sem tratar, está tudo certo para nós, mas não está certo para Deus. E nesse momento que Natan entra lá, Deus está dando uma chance para Davi, e ele pegou a chance. Ele é despertado depois daquela palavra. E aí Davi, então, ele começa a praticar o exercício da restauração. Salmo 51, vamos juntos. Salmo 51, composto por Davi, escrito ao tempo que esses fatos ocorreram. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia. Começa aqui. O homem que 1 ano ficou escondendo, agora sem a presença de Deus, incomoda Davi. E ele diz: reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que me dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração. Me mostras a sabedoria, purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Deus não disse que o que Davi fez está certo, pelo contrário. Deus apontou o pecado dele, já que ele não se posicionou. Agora, depois que o profeta sai, Davi olha para as paredes do palácio. E as paredes do palácio, que tem coberturas de prata, de ouro, a cadeira, o trono de Davi, tem do melhor. A comida que vai na mesa de Davi é da boa, da melhor. Ele se veste do linho mais fino, mas uma coisa ele não tem mais: o Espírito de Deus está calado com ele. Para quem é crente, para quem conheceu Jesus, para quem já viveu perto de Deus, o silêncio de Deus incomoda, amém, igreja? Pode ter carro, pode ter amigos, pode ter trono, mas quando põe a cabeça no travesseiro, não tem o Espírito. Pode beber, pode estar numa roda de samba, pode estar numa roda de funk, pode estar num baile, pode ter tomado todas as bebidas alcoólicas, pode ter cheirado tudo, usado tudo, pode ter tido sexo com 2, 3 prostitutas, com 4, 5 homens, mas quando esse ato acabar, quando isso acabar, continua o lugar de Deus vazio. E um pecado sempre vai atrair outro pecado. Um pino de cocaína sempre vai exigir outro. Uma garrafa de uísque sempre vai exigir outra. Um sexo ilícito hoje vai pedir outra amanhã. Uma prostituição hoje vai pedir outra amanhã.
Um furto hoje vai exigir outro furto amanhã. Sabe por quê? Porque o vazio que todo homem tem na alma continua lá. E esse vazio só pode ser preenchido quando Jesus mora em nosso coração. Ah, mas ele é doutor. E? Ele é doutora. E? Fala 5 idiomas. E? Mas ele é o pastor presidente. E? Ele mora numa casona que tem 3 piscinas olímpicas, tem um helicóptero. E? Se morrer hoje, vai para onde? Se dormir com esse pecado essa noite, vai para onde? Se a morte se apresentar para ele amanhã, vai para onde? Davi, quando Natan sai do palácio, ele anda pelo palácio, Deus não fala mais nada. Você não queria isso, Davi? Pois está aí. Davi anda pelo terraço que um dia foi gostoso para ele. Mas o terraço, para quem não sabe, era uma visão fantástica. Do terraço de Davi ele via Jerusalém. Aquilo enchia os olhos. Só, irmãos, que a partir daquele momento em que Deus falou para ele: eu vi o que você fez. O que você fez é mal. Podia matar você, mas você não vai morrer, Davi. Eu estou triste com você, Davi. Mas você não vai morrer. Sai. A partir daquele momento, meu irmão, Davi foi dominado pela ansiedade de testificar seu arrependimento a todos quantos o cercavam. Sabe, irmãos, quando a gente sente falta de Deus, quando a gente está a fim de pagar o preço para voltar a ter comunhão com Deus, não nos interessa a opinião de A ou de B. Quando eu estou arrependido e eu quero a presença de Deus novamente, eu vou pelo caminho que precisa ser caminhado, mas eu quero de volta a comunhão. Eu não quero mais o palácio. Eu posso me deitar esta noite, eu posso acordar amanhã, mas ao entrar na casa de Deus, todo mundo pode orar, sentir a presença, e eu posso não sentir. Eu posso continuar o mesmo Kleber. Agora que Davi começou a experimentar algo diferente, que a presença de Deus na vida dele era o maior bem que ele tinha. Não eram os títulos, não era o trono, não foi as batalhas que ele ganhou, mas exatamente a presença de Deus. Apesar de Davi ser um grande homem, o pecado paralisou Davi e deixou Davi numa inatividade espiritual. Eu faço uma pergunta para você aqui essa noite: nós somos diferentes? Será que alguém aqui pode levantar a mão? Por isso que Paulo escreve. Eu estou pregando, eu estou vendo gente distraída. Por isso que Paulo escreve. Ele disse assim: por isso que há entre vós fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque não tem discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Davi, depois que aquilo aconteceu, ele mergulhou na depressão espiritual. Quando Natan sai do palácio, fica claro para Davi que Deus ainda está dando uma chance. E esta noite aqui, e para quem está em casa, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está nos dando chance. Se Deus não envia Natan, Davi ficaria como sem sentir qualquer compulsão por seu pecado. Irmã Lurdinha, as pessoas às vezes, nós queremos vir para a igreja e ouvimos palavras assim: assim diz o Senhor, olha, um varão para você que está solteira, um varão, uma varoa para você, um carro, não sei o quê. Mas quando Deus fala em
pá, em confrontação. Ai, meu Deus, que palavra! Ai, não sei o quê. Olha para a Bíblia. Se Deus não fala com Davi, Davi não se arrepende. Isso é amor. Isso é amor. Porque se Deus, eu vejo que alguns pais educam muito mal os seus filhos e deixam eles fazerem o que eles querem. Isto é amor? Não. Não é amor. Amor é você educar. Amor às vezes é você falar, você vai ficar de castigo por isso, por isso, por isso. Falei 3 vezes. Se a gente deixa nossos filhos fazerem o que eles querem, que tipo de homens eles serão no futuro? Se Deus não manda o profeta Natan falar com Davi, você acha que Davi ia confessar? Não, ele não confessou. Ele só confessa quando o profeta vai lá e fala, Deus viu o que você fez. Nem o profeta Natan sabia, mas Deus revelou ao profeta que foi lá e falou para ele no palácio. Agora que Davi é tratado, Deus envia Natan para regenerá-lo enquanto ele andava errante. Enquanto Davi está sentado no seu trono, sem ser confrontado, não faz diferença o estilo de vida. Mas o Espírito de Deus não está mais sobre ele. Um grande homem, se não se cuidar, também pode cair. Olha para o texto, meu irmão. O Salmo 51 é a confissão de um homem que está colocando uma só coisa em evidência. Davi está colocando uma só coisa em evidência. Ele diz, primeiro, depois que Deus trata com ele, e Deus não diz que vai matá-lo, Deus disse, eu sei o que você fez, e o que você fez, por isso, na sua casa vai acontecer isso, mas morrer você não vai. E o profeta vai embora e não fala mais. Não há registro do profeta voltando e dizendo para ele, Deus te perdoou e está tudo bem, está tudo certo, enquanto Davi não se arrepende, até porque perdoado ele já estava. Mas o que ocorre nesse momento agora com Davi? É que agora ele está vendo que o Espírito de Deus é santo sim, e que ele tem o trono, ele tem a coroa, ele tem o cetro, ele tem a capa, ele tem cavalos, ele tem palácio, ele tem uma boa câmara, ele tem coisas boas, mas ele não tem o Espírito de Deus. A mensagem dessa noite é a seguinte: sem o que você não viveria? Alguém diria, eu não vivo sem a minha esposa. O outro diria, eu não vivo sem os meus filhos. Outro diria, eu não vivo sem o meu carro. E outros diriam, eu não vivo sem o... E aí? Eu não vivo sem meus netos. Eu não vivo sem minhas netas. Sem o que você não pode viver? Nós podemos ter saúde, podemos ter carro, podemos ter título, podemos ter bens, mas se a gente não tiver o Espírito de Deus, nós estamos perdidos. Sem o que você não viveria? Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não vivo, isso é coisa de mulher. Eu não vivo sem esse homem. Eu não vivo sem essa mulher. Eu não vivo sem isso. Tem gente que fala assim, eu não vivo sem o salão de cabeleireiro. Eu não vivo sem um carro 2.0. Davi, ele está chamando a atenção de Deus. Em primeiro lugar, ele faz o seguinte, verso 3. Ele reconhece o pecado. Ele falou, eu sou pecador. Ele começa confessando, ele reconhece. Segundo, para o versículo 4, fica bem claro o seguinte, irmã Dulce, aquilo que eu faço contra a senhora em oculto, eu primeiro peco contra Deus, depois eu peco contra a senhora. Aquilo que você faz para mim, ou que eu faço para você, primeiro eu ofendi a Deus, depois eu ofendi você.
O que Davi está dizendo no versículo 4, que quando nós pecamos primeiramente contra Deus. Perceba que o homem que andava pelo palácio escondendo algumas coisas não está aguentando mais o silêncio de Deus. O Espírito de Deus, eu sinto Deus aqui tão forte essa noite, eu estava muito desejoso dessa palavra. O Espírito de Deus nos pergunta essa noite: sem o que você não viveria? Vocês já perceberam que o diabo sabe usar setas próprias para nos aborrecer? Que às vezes você está orando, fazendo tanta coisa certa, e de repente acontece um fato e vem como uma seta na vida da gente, que parece que vai destruir a alma da gente, fica desmotivado para orar, desmotivado para cantar, a gente perde vontade de pastorear, a gente perde vontade de comer, vontade de viver, e como se aquilo que aconteceu com a gente fosse tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e quero dizer também para o diabo escutar esta noite: a gente só não vive sem o Espírito Santo, o resto a gente vive. Enquanto nós tivermos o Espírito Santo, não nos faltará graça. Alguém pode virar a cara, alguém pode nos cuspir, pode nos desonrar, podemos perder algumas coisas nessa terra, mas sem o Espírito Santo não dá para viver. Me ajuda com as crianças. Sem o Espírito Santo não dá. Davi está andando pelo palácio. Isso aqui é uma figura. E o Espírito de Deus, no meu exemplo, anda, mas não fala com ele. Mas ele tem trono. O Espírito de Deus está no templo. A arca está lá. Passa por aqui. Mas Deus não fala com Davi. Tem gente que acha, irmãos, que dá para trocar Jesus por uma namorada. Não dá. Você vai se decepcionar lá na frente. Tem gente que acha que dá para trocar Jesus por uma carreira. Todos nós aqui temos algum exemplo de gente que já tocou na igreja, cantou na igreja, e que a fama aí fora chamou ele foi fazer sucesso lá fora. Pergunta se ele é feliz. Eu não vou dar nome, mas a gente tem uma biografia de alguns cantores que não conseguiram conviver mais em paz e foram buscar nas drogas, nas bebidas, o vazio que tinha lá dentro. E a grande maioria deles não está vivo mais. As drogas venceram. A depressão os venceu. Quanta gente boa já cantou em coral de igreja, hein? Aqui está um homem, um grande homem, que ninguém acredita, mas nós dois já fizemos baixo no coral. Até hoje eu sou baixo. Olha aí. E eu que um dia achei que o senhor era grande, hein? Imagina eu olhando quando o menino, pastor Luiz, assim, ó. Deus muda o cativeiro. Oi, pastor Luiz, como vai? A gente, irmãos, talvez olha, não estou profetizando mal não. Talvez alguns de nós aqui não vá morar num apartamento de cobertura com piscina independente, que eu sei que a Gisele quer. Talvez o Alisson não ganhe o helicóptero que ele queira, fique só com aquele que o Benjamin ganhou. Mas quando o Alisson dobra o joelho para orar, ele sente a presença do Espírito Santo lá no quarto. Quando a gente vai comer lá em casa, arroz, feijão, alface, ovo frito, que continua com gosto de alface, com gosto de ovo frito, mas tem paz. Meu Deus. Ah, Jesus. Rabá, Shurialabás. Quem aqui já se pegou assim, ó? Você está dobrando uma roupa. Porque o homem também dobra a roupa, amém ou não?
Amém. Ufa, pensei que só eu era Isauro. Quantas vezes você está lá, do nada? Eu acho que ultimamente eu estou ficando, agora eu sei que estou ficando, que eu começo a cantar um hino antigo, e se passa um vento perto, eu falo, Senhor Jesus. Do nada, eu estou andando assim, daqui a pouco, esses dias eu desci lá, fui pegar uns limão, comecei a cantar uns hinos, comecei a chorar. Entrou uma alegria no meu coração tão grande, irmão, tão grande, tão grande, tão grande. Não sei se você já se pegou assim. Você está lá lavando uma louça, varrendo uma casa, fazendo alguma coisa. Você começa a cantar um corinho antigo, vai aquecendo o coração, vai dando um negócio na gente. Você vai dando, do nada você está sozinho e você começa, aleluia, Deus é bom, oh Espírito Santo. E daqui a pouco a gente não dá para entender. Você está alegre, você está feliz, o Espírito Santo está ali. O bendito do banco não para de ligar. Você fala, está tudo certo, Deus é bom, aleluia. Não sei se esse cobrador, que na dívida da gente, fica ligando para a gente, tem parte com o cão. Não é possível. Mas irmãos, a gente fica assim. Agora imagine Davi, que ele tem coroa, ele tem cavalos, ele tem cetro de rei, mas ele não tem mais a presença do Espírito. Até que chega uma hora que ele fala, eu estou errado, eu preciso, e ele paga o preço. Ele começa a dizer, no Salmo 51, ele reconhece, ele começa a declarar o que ele fez. O reconhecimento que todos estão para o pecado, no verso 5 ele diz, eu nasci em pecado. Ele não está se justificando, ele está dizendo, eu sou este homem. Deus não espera nada mais de nós do que uma verdade no coração. Você acha que Deus não sabia que Davi ia fazer e fez? Sabia. Você acha que Deus não sabe aquilo que a gente faz no oculto? Sabe. Mas sabe o que Deus espera da gente? É que nós coloquemos verdade do nosso coração. É que a gente não vive uma face dupla, uma personalidade dupla. É que nós, quando abrimos a nossa boca, falamos, Senhor, eu sou isto. Eu tenho desejo de matar, de roubar, de fazer, eu estou com raiva. Limpa isso, não adianta a gente mascarar algumas coisas. Quando Davi começa a falar para Deus, ele começa a tratar, ele começa a perceber que as coisas que ele fez, ele é o culpado. Ele não joga a culpa em Urias, muito menos em Batseba. Ele declara. Olha o verso 6 na sua Bíblia comigo, o que Davi diz? Verso de número 6. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Doce ilusão, quando eu pego algumas coisas e me escondo debaixo do tapete. Quando eu me escondo debaixo de qualquer coisa. Não adianta, irmãos. Sabe o que é mais terrível? É que os dias vão passando, os cabelos vão ficando brancos, a barba vai embraquecendo, a pele vai enrugando, e as coisas que tinham que ser tratadas não foram. E os dias vão passando e nós vamos perdendo o melhor da nossa vida, porque nós ainda não tratamos aquilo que precisa ser tratado. Sabe, irmãos, Davi, ele toma uma posição. Olha o verso 8, o que ele diz no verso de número 8. Ele diz exatamente assim: devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. O que Davi está dizendo é o seguinte: se Deus não está feliz com a gente não pode ser feliz. Irmãos, olhe para cá. Eu posso ficar sem carne, você pode ficar sem leite, a gente pode ficar sem refrigerante, sem suco, mas sem o Espírito Santo não dá para ficar sem. Sem o que você não viveria? Sem o teu emprego? Ora, sem o emprego Deus prepara outro. Mas o que adianta ganhar 10 mil reais por mês, ter uma casa com piscina fantástica, um carrão, mas não ter o Espírito Santo falando com a gente?
O que adianta entrar na igreja e não dar um glória a Deus mais? O que adianta entrar nos cultos e só ver problema, defeito? Não sentir a presença. Sem o que você não viveria? Algumas pessoas vão dizer que é o filho, outras vão dizer que é o marido, outros vão dizer que é isso, que é aquilo, mas este homem que cometeu um grande erro, ele chega para Deus e diz: eu não aguento mais. Ele diz: o Senhor me quebrou os ossos. Ou seja, é uma extrema tristeza que Davi está vivendo, que esmaga ele de angústia. Ele se reduziu a um rei que tem coroa, mas não tem alegria. E a tristeza que Davi está sentindo é uma tristeza que está o matando aos poucos. De nada adianta nós termos um bom emprego, uma boa casa, um título, um cargo na igreja, se o Espírito de Deus não fala mais, não está mais aqui. Eu posso enganar o Alisson, posso enganar você, o pastor, posso enganar vocês. Eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V em algum sermão. Eu posso inventar algumas coisas, talvez cole, talvez não. Mas quando eu desço, quando eu vou para casa, quando eu estou sozinho, quando a Fernanda dorme, o sono não vem, o Espírito Santo às vezes só passa. Tem gente preocupada com um monte de coisa, e a Bíblia nos fala essa noite que Davi, ele está chegando numa fase agora da sua vida, depois que tudo isso aconteceu. Praticamente ele está pedindo para Deus: manda um profeta, pelo menos me falar alguma coisa. Deus, me dá um sinal de alguma coisa. Faz alguma coisa para que eu entenda que o Senhor não vai me esquecer, não vai me abandonar. Irmãos, perceba que algumas pessoas são tão humanas quanto nós, que elas erram, falham, pecam, mas elas se levantam, porque elas confessam, elas buscam em Deus. Para elas nada mais tem valor se Deus não estiver com ela. E essas pessoas, segundo a Bíblia Sagrada, elas imploram de Deus. Davi está pedindo para Deus o seguinte: me dê a tua presença. Alguns podem até ser bem-sucedidos por algum tempo em abafar ou expulsar os terrores da consciência. Sabe como é que a gente faz para abafar os terrores da consciência? Alguns vão para a bebida. Uma roda de amigos, mulherada, ou que a mulherada hoje está bebendo muito mais que os homens. Está lá, a roda está feita. Ah, eu tenho 15 mil seguidores no Instagram. Nossa, mais um pouco você chega perto do Roberto Carlos. Mas e a hora que você vai deitar? E a hora que você vem para o culto, lê a Bíblia? E no dia de Santa Ceia? Como é que funciona? Como é que funciona quando é a hora do culto? Você está desejoso de estar trabalhando porque você não consegue olhar para o altar? Eu já vivi uma fase dessa na minha vida. A presença de Deus, não foi Deus que se afastou, fui eu que fui permitindo que as coisas fossem entrando. Quando ninguém queria trabalhar os domingos, eu queria. Porque era melhor do que ir para a igreja e ter que encarar um sermão. Alguém ia pregar. E eu sabendo que eu não estava bem com Deus. E Deus, na verdade, dizendo: mas o problema é meu ou é seu, Kleber? Davi, ele chega para Deus. E ele diz assim para Deus: Senhor, restaura em mim a alegria de tua salvação. Restaura em mim. Não me expulse de tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãs e irmãos, às vezes nós sofremos algumas perdas na vida. Perdas e podas. Que achamos que é mal.
Achamos que é o fim, que é ruim. Às vezes Deus está nos fazendo um grande favor. E às vezes a gente fica assim, eu não sei viver mais sem aquilo, porque aquele emprego era meu, aquela vaga era minha, aquela moça fez um negócio, e aí ela tirou minha vaga, era para mim hoje estar feliz, era para mim hoje estar sendo supervisora naquela empresa, era para ser, irmãos, era. Se Deus está na sua vida, então aquilo não era para ser seu. Porque se Deus está na sua vida e aquilo não ficou para você, é porque Deus estava te poupando de alguma coisa. É porque Deus estava preparando para você outra coisa. Porque tem coisas que a gente vai colocar a mão e a gente pode desviar. A gente pode cair. Davi diz assim para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi fala isto, acompanhado de atitudes, as coisas começam a reverter. Sem o que você não viveria? Sem o que você não viveria? Eu não viveria. Sem o quê? Se tem uma coisa que todo cristão não pode viver, é sem a presença de Deus. Eu olho para o texto, caminhando para o fim. É a paz de Deus que sustenta o crente em meio a todos os temores, perigos e exaustões dessa terra. É a paz. Sem a paz de Deus, nenhum de nós poderá viver bem. Quando a gente tem a presença de Deus, meus irmãos, alguém fala mal de você, Deus me justifica. Quando a gente tem a paz de Deus, a gente se deita e dorme, porque a gente tem a paz de Deus. Quando a gente tem a paz de Deus, a gente se levanta, vai trabalhar, porque a gente tem a paz de Deus. Está todo mundo falando da vida da gente, mas a gente tem a paz de Deus. A gente olha para a Bíblia Sagrada e vê que a alegria do Espírito é inseparável da fé. Não tem jeito. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, do verso 10 ao 31, que eu não tenho tempo para ler, Saul, que é rei antes de Davi, não faz aquilo que Deus determinou que ele fizera. Quando o profeta Samuel vai até ele e o repreende, e não participa com ele daquilo que era para fazer, ele insiste com o profeta. O profeta disse: eu não vou fazer. Quando Samuel vira as costas, ele pega no manto do profeta e rasga. O profeta diz assim para ele: olha, assim como você rasgou esse manto, assim o Senhor rasga hoje de você o teu reino. Sabe o que Saul fala? Tudo bem, mas vamos comigo adorar, para que os homens não vejam que você não vai comigo. Aonde que esse camarada tinha juízo na cabeça? Porque para ele, o que as pessoas vão dizer dele é mais importante do que o Espírito Santo. Que bobagem! Porque Saul, ele está mais preocupado quando os anciões de Israel vão olhar e vão dizer: olha, o profeta não está com ele. Então para Saul é mais importante a aparência do que realmente o Espírito. Já para Davi não. Para Davi é o contrário. Se perder o título tá bom, se perder o trono tá bom, se perder os cavalos tá bom, mas perder o Espírito Santo não está bom. Davi não consegue. Olha para o texto. Deus não o matou, simplesmente Deus ficou em silêncio com Davi, e isso incomodou Davi. Ele diz: Senhor, restaura-me a alegria. Essa noite, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece, amém? Todo mundo aqui passa por luta. Só a irmã Lourdinha que não. Não pouca luta. E nem o Giovanni, que é de tonelada.
E muito menos a Gislaine, que está com a gente hoje. Essa aqui então luta não tem. Você já se percebeu que tem hora que a gente tem que tomar cuidado com o que pensa e com o que pede, porque o Espírito Santo escuta? Tem coisas que às vezes a gente não toma cuidado, entra, vem aqui assim, ó, e vem para matar a fé, matar a alegria. Mas quem tem o Espírito Santo, Deus sempre usa um vaso para dar um recado, para dar uma palavra, para dar um alerta, alguma coisa. Sempre. Sempre. Eu vinha do hospital, da casa do meu pai, agora à tarde, e eu vinha falando eu e o Espírito Santo. Disse assim, a semana terminou e eu ainda estou esperando uma resposta. Eu falando isso para Deus. Ó, falei, Senhor, eu não vou deixar de ser pastor. Eu não vou abrir mão. Mas, Senhor, tem hora que dói tanto algumas coisas. Mas tem hora que dói tanto, Deus. Eu pensando e falando. Aí liga o pastor Manuel Matos. Na mesma hora para mim. E diz assim, está tudo bem, varão? Está tudo bem. Falou, eu não sei o que é. Mas Deus me incomodou agora aqui e mandou dizer isso aqui para você através dessa canção. Pensa. É uma canção de Samuel Mariano, acho que é ele mesmo. A gente pode perder, por parte de alguns, o respeito. A gente pode perder dinheiro. A gente pode perder carro. Se você acha que todo mundo vai gostar de você na vida, não se iluda com isso. Não há quem não erre, viu, irmãos? E esta eu termino aqui a mensagem. Não há quem não erre. Aqui dentro tem ser humano, levante suas mãos. Quem aqui não teria vontade de voltar atrás de alguns erros que já cometeu e não os cometer mais? Mas não se pode. Aí de vez em quando Satanás vem e fica assim, ó. E aí, crente? E aí, se você não tomar cuidado, você começa a beber do cálice amargo que ele está te dando. Pode tirar tudo da gente. Mas se tirarem tudo da gente, fique em paz, porque é só momentâneo e vai vir coisa melhor aí. Você acha que Deus vai deixar a gente ficar sofrendo porque Ele quer fazer a gente sofrer? Pode tirar tudo. Tá bom, você não me respeita? Tá bom. Você não me honra? Tá tudo certo. Mas a gente tem o Espírito Santo? Tem, então não está faltando nada. Pedro está aprisionado, a igreja está orando, ele está dormindo, Deus abre o cárcere. Paulo e Silas estão com as costas ardendo em chicotadas, em sangue, estão cantando um hino dentro da carceragem. Hinos. Dá para entender isso, Alinaldo? Cantando um hino de madrugada, com as costas abertas de chicotada. Tudo que o diabo esperava era ouvir Paulo e Silas murmurar, gritar, blasfemar. E lá na madrugada, os dois estão com as costas mais abertas de apanhar injustamente. E eles estão cantando. Enquanto eles cantam, a carceragem se acalma. Enquanto Paulo e Silas cantam, o espírito das trevas tem que ficar calado, com a boca calada, porque aonde tem adorador, tem o Espírito Santo.
É isso que irrita as trevas, irmãos. Porque às vezes a senhora foi enganada, traído, uma série de coisas, mas a gente continua dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, glória ao Senhor. Aí alguém diz assim: olha, acabou isso, aconteceu aquilo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, acabou isso, e você está lá cantando, está glorificando. Só não pode faltar na nossa vida o Espírito Santo. Davi diz assim para Deus: não me tire o teu espírito. Para Saul, o trono é importante. Para Davi, o Espírito de Deus é importante. Que coisa. Porque se não tiver algumas coisas, algumas pessoas morrem. Não é? Para Davi não. Saul fica no trono, mas Deus não está mais com ele. Foram os anos mais infelizes de Saul. Davi peca. Ele se arrepende. Pede perdão para Deus. Busca de novo a comunhão. E Deus restaura a comunhão novamente. Assim Deus nos fala essa noite. A gente pode ter perdido alguns anos da vida. A gente pode ter feito algumas escolhas erradas na vida. A gente pode ter errado até ontem. Fazer o quê? Mas hoje Deus me traz aqui para dizer uma coisa para todos nós. Sem o Espírito Santo não dá. Você pode ter recebido um diagnóstico médico hoje negativo. Negativo. Mas com o Espírito Santo vai dar certo. O problema é que muita gente é crente de boca, meia tigela. Só reclama. Não faz nada para invocar a presença de Deus. Nada. Só reclama, mas não faz nada para atrair a presença de Deus. Quer milagre em casa, na salvação, na família, quer tudo, mas não faz nada. Vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair. E não vai ter mudança. Quando a gente quer de volta a comunhão com o Espírito Santo, sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó: Deus está aqui, ó, é seu. Deus está aqui, ó, é seu. Vou tomar o carro, hein? Pode pegar, é seu. Deus está aqui, ó. O que é isso aqui? Aqui é aquele negócio, é seu. Quando a gente quer de volta o Espírito Santo, a gente não tem máscara com Deus. A gente abre e fala: Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, está aqui. O que você quer? Eu quero só a tua presença de novo. Quando Davi faz isso, o Senhor restaura a sua situação. Deus está fazendo a parte dele, mas Ele nos fala: você precisa fazer a sua. Voltar para Jesus é uma das coisas mais importantes. Podem tirar da gente muitas coisas, e coisas que machucam, e machucam mesmo. Mas tem coisas que machucam a alma. E tudo que o diabo espera é dizer: e aí, crentão, vai ficar nessa ainda? Vai ficar aí? Aí eu olho para o texto bíblico que diz assim: só não me tires o teu Espírito Santo. Se Deus se alegrar da gente, está tudo certo. Louvor, está tudo certo. Feche os teus olhos, irmãos. Feche os teus olhos. A igreja não está cheia. A igreja está com praticamente os seus membros para essa noite inscritos. Mas de cabeça curvada, como você está, de olhos fechados, eu vou fazer aquilo que estava no meu coração desde sexta-feira.
Se tem alguém aqui esta noite que está disposto a reconciliar-se com Jesus Cristo, ou aceitar a Jesus, de tomar de volta a presença do Espírito de Deus, o Senhor te convida essa noite a voltar. Tem coisas, querido, que você não espere que Deus vai fazer por você não, porque faz parte do processo. Mas precisa acontecer na vida da gente o desejo de largar o que não presta, o desejo de abandonar aquelas coisas que estão embaixo do tapete. Talvez num momento como esse o diabo diga assim: você não vai não, você não tem que ir lá, você já falou, Eu quero te dizer uma coisa: todo aquele que confessa o nome de Jesus publicamente merece sim, merece sim. Não existe ninguém aqui dentro desta igreja hoje que um dia já não esteve num estado ruim de vida, um estado de angústia, de tristeza, gente que talvez tenha feito coisas, mas buscou em Deus. Deus está entregando esta noite uma chance de ouro, mais uma chance de ouro, para a gente buscar, retomar, alinhar. Sentado como você está, para que a gente cante uma canção e encerremos o culto dentro do horário. Tem alguém aqui essa noite que quer de volta a presença de Deus, que quer de volta a comunhão com Deus, que deseja largar o velho homem, precisa da ajuda de Deus? Se tem, vem para frente, dobra o seu joelho, eu vou orar por você. Não faço milagre, quem faz milagre é Jesus Cristo, é Ele que opera. A palavra foi entregue. Ore e canta alabás. Aleluia, Jesus Cristo. Deus está aqui esta noite. Mais uma vez, Deus está aqui esta noite. Aleluia. A igreja de olhos fechados, porque nesta noite Deus está fazendo algumas coisas extraordinárias aqui. Algumas coisas extraordinárias.